Amado Mestre Jesus, que mais uma vez a vossa paz, a vossa luz, possa nos envolver. E que nessa paz, Senhor Jesus, possamos assimilar as lições que estamos aqui aprendendo. Dando sequência a nossa vibrações, nosso esclarecimento sobre a mensagem de Jesus, no capítulo 18 de Lucas, versículo 15, traziam-lhe até mesmo as criancinhas, para que as tocasse. Vendo isso, os discípulos as reprovavam. Jesus, porém, chamou-as, dizendo: Deixai as criancinhas virem a mim, e não as impeçais, pois dela é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Aqui esse aqui é um passo muito célebre, muito comentado sempre, né? E algumas vezes dá uma impressão incorreta no sentido de dizer, mas a criança é elevada, porque provavelmente esse tipo de criança que os apóstolos, os discípulos, tentavam afastar de Jesus, estavam tentando impedir que os pais trouxessem para Jesus, eram crianças levadas, não? Muito barulhenta, provavelmente, né? Não era uma coisa assim, bem educadas, né? Tranquila. Entretanto, Jesus fala, mais uma vez, não, ele quebra o tabu. Que tabu? O tabu que temos ainda hoje, né? Que é aquele dia, não, vamos no lugar sagrado, tem que fazer silêncio, tem que estar tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Será que Jesus queria isso? Jesus não fazia muita questão desse negócio. Muito pelo contrário. Ele queria sempre quebrar as tradições. Mas quebrar não era para menosprezar isso, mas para, como dizer, vamos além disso. No que sentido? No sentido que o importante é o respeito, o carinho, a consideração que nós vamos ter. E claramente isso pode ser feito em silêncio, andando, se arrumando, se preparando antes, deixando de lado as coisas materiais, tipo gritar e falar coisas inconvenientes naquele momento. Tá bom? Mas o importante é depois Jesus falou no final. Porque quem não será como uma criancinha? Criancinha no que sentido? Pura de coração. Isso que ele queria dizer. Porque na realidade, quando vem as crianças, ele começou a tocar as crianças. Nós temos, depois nos relatos espirituais, que fala que elas ficavam mais calmas, mais tranquilas. Que não é que Jesus falava, não, vocês são barulhentos e continuam a fazer barulho. Não era isso. Só que, também isso é um ensinamento para nós, o fato que uma pessoa possa ser, porque no caso nós sempre dizemos, nós somos como crianças espirituais. O fato que uma pessoa seja barulhenta, seja às vezes inconveniente, tudo, não significa que ela não está com Deus, que ela não é filha de Deus. Muito pelo contrário. Ela precisa se arrumar, precisa se aprimorar do jeito dela. Está no estágio dela. Quem somos nós para dizer, não, então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Isso é que nós entendemos quando Jesus falou, deixa ver as minhas criancinhas. Por quê? Se uma pessoa pensa de fazer o bem, e nós achamos que está fazendo de uma maneira incorreta, quem somos nós para decidir isso? Vamos deixar que Deus cuide disso. Vamos deixar que Jesus possa orientar essa pessoa. Porque, efetivamente, na realidade, para Deus, para Jesus, o que é importante é o resultado. Nós já falamos várias vezes da história
de Nabucodonosor, que ele foi a fazer a guerra, ele até destruiu o templo. Entretanto, ele era enviado de Deus, isso por boca do profeta. Tanto é que o templo foi reconstruído também, porque é uma coisa material. Quer dizer, Deus, a espiritualidade, não vai a dar muito valor ao fato material em si. Dá valor ao fato material se aquela matéria tem um valor espiritual. Tanto é que foi destruído e foi reconstruído. Não tem problema. Depois continua Jesus. Certo homem de posição lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos? Não cometas adultérios, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. Agora, nós como podemos interligar esse versículo com o anterior das crianças? Porque está tudo interligado. Jesus acabou de falar da pureza de coração, nós temos demonstrado isso, quer dizer, nós entendemos isso. Agora vem um rapaz bonito, um homem rico, né? E fala ao mestre, quer dizer que considera Jesus também, né? Mestre, tu que és bom, como posso ter a vida eterna? Aí Jesus dá uma resposta que fala: por que me chamas de bom? Opa, mas como Jesus não era bom? É que Jesus, naquele momento, ele viu naquele homem, naquela postura, uma falsidade. Falsidade até, como dizemos, de boa índole, achando de fazer uma coisa certa. Por quê? Porque é sempre uma aparência. É por educação que ele falou isso. Não era para consideração mesmo. Tanto é que Jesus falou: olha, queres vida eterna? Então faça o quê? E ele colocou os mandamentos de Moisés, que era a lei que já era conhecida pelos judeus. E o homem falou: não, mas eu já faço tudo isso, desde a minha juventude. Quero dizer, isso aqui é coisa velha, coisa feita. E também tem uma consideração, porque fazendo tudo o que ele fazia, honrar o pai e a mãe, não fazer, dar falso testemunho, não roubar e tudo mais, ele ficou rico, ele ficou bem de vida. Só que faltava alguma coisa. Ele sentia que faltava alguma coisa, ou quanto menos, ele estava querendo demonstrar isso. Aí Jesus pegou pesado para ele, porque falou: você está fazendo tudo isso, tudo as coisas antigas, mas vende tudo, dá aos pobres e depois me segue. Jesus não falou: segue-me, como dizer, você já está bom. Não, não é bom não, porque está ligado muito aos bens terrenos, que é justo, porque ele ganhou, fatigou, ou herdou, mas de qualquer forma administrou, e ele estava muito bem de vida, não tem problema nenhum, a não ser que quer ganhar, vamos dizer, o paraíso. Aí tem que ter o desprendimento dos bens materiais e seguir Jesus. Não era somente vender tudo, mas também seguir Jesus. Seguir Jesus significa depois dar o exemplo de pobreza, como dava Jesus, de simplicidade e tudo mais. Quer dizer, Jesus não tirou os 10 mandamentos, ele cumpriu os 10 mandamentos. Quer dizer, temos que
e além disso. Isso que nós entendemos. Tanto é que esse jovem, depois rico, esse homem, ele fala jovem aqui, não, ele fala que é rico, porque tem gente que fala que era jovem, não? Bom, esse aqui só fala que era rico. Então esse rico, na realidade, era rico materialmente falando, espiritualmente ainda faltava alguma coisa. Vendo isso assim, Jesus disse: como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Com efeito, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os ouvintes disseram: mas então quem poderá salvar-se? Jesus respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quer dizer, o que parece impossível, materialmente falando, aos homens, no nosso dia a dia, para Deus não é impossível. Porque nós, acho que na semana retrasada, não? Nós falamos a respeito de que vão deixar seu pai, sua mãe, as suas famílias e tudo. Jesus não falou que nós vamos ganhar mais família, uma família mais numerosa? Então, aqui é a mesma coisa. Tem um ditado que não é exatamente cristão, né? Mas que se encaixa nisso. Talvez Jesus nem pensou de falar isso, porque é também uma coisa lógica, uma coisa assim, que fala: o verdadeiro rico é aquele que não precisa. O verdadeiro rico é quem não precisa. Por quê? Porque nós vemos que muita gente que é rica, materialmente falando, que tem muita posse, tem muitos encargos, tem muitas responsabilidades. Então acaba aquela bola de neve que você mais tem e você mais está devendo, porque custa manter. É um paradoxo, mas é isso que acontece. E Jesus, quer dizer, e nesse ínterim, Jesus fala: olha, vende tudo que tem. Porque, como dizer, para seguir Jesus, como podemos seguir Jesus tendo as posses? Fica complicado. Aí Jesus fala isso. Depois vamos ver que não é exatamente assim. Não é que Jesus amaldiçoa a riqueza, as posses e tudo. Não, pelo amor de Deus. Aquilo lá também são coisas de Deus que precisamos para viver, todos. Né? O que nós estamos falando aqui de uma coisa além disso. Né? Então, Jesus, quando fala que é mais fácil um camelo passar por a cuna de um lago, de uma agulha, desculpa, essa é uma interpretação que a gente dá numa tradução, porque a mesma palavra que significa camelo, também significa o pelo do camelo. Então, quer dizer, se um camelo, que é um animal grande, enorme, vai passar para o buraco de uma agulha, é uma coisa que não tem sentido. Mas se nós pensamos que um pelo desse camelo passa pelo buraco de uma agulha, aí podemos dizer: se o buraco é grande, o que comporta, tudo bem. Tem agulha pequena, agulha grande. Buraco pequeno, buraco grande. Então Jesus não falou uma enormidade. Né?